Amém. Que assim seja. Que todo louvor, honra e glória sejam dados ao Senhor nosso Deus. Pois por causa dele existimos, como nos diz o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 17, nele nós existimos, nos movemos e aqui estamos. Louvado seja o Senhor. Quero convidar você a acessar a palavra de Deus mais uma vez no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós iniciamos neste início de ano uma série de mensagens baseadas num tema geral chamado Tempo de Recomeçar ou Tempo de Recomeços. E a partir desta linha, a partir desse direcionamento, temos buscado na palavra do Senhor em que áreas, de que modo, em que situações nós devemos olhar para o tempo que vivemos como um tempo de recomeços, né? E a partir também de uma direção de Deus, estamos estudando o Evangelho de Mateus. Começamos ali no capítulo 3, 4, capítulo 5, e vamos seguir dentro daquilo que o Senhor vem nos orientando, em ensinamentos baseados neste Evangelho. No domingo passado, tanto eu quanto o pastor Rodrigues pregamos no Sermão do Monte, capítulo 5. Pela manhã nós falamos do capítulo 5, versos de 1 a 12. O pastor Rodrigues destacou a partir do versículo 13 ao 16, com uma ênfase no versículo 13, quando ele falou sobre vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo sagrado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. A segunda afirmação de Jesus diz, vocês são a luz do mundo. É interessante observarmos que estas figuras de linguagem, o sal da terra e a luz do mundo, são abordagens que Jesus utiliza para se referir ao povo dele, à igreja, aos seus discípulos. E esta percepção, ou esta abordagem de Jesus, ela está vinculada ao que foi dito anteriormente e ao que estará sendo dito, ou aquilo que ele estava por dizer na sequência. As bem-aventuranças, a vivência das bem-aventuranças, né? Felizes os pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os humildes, felizes os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os que têm coração puro, os que promovem a paz, os que são perseguidos por causa da justiça, os que também forem perseguidos por causa dele. Veja, ao vivenciarmos estas experiências das bem-aventuranças, nos tornaremos o sal da terra e a luz do mundo. É dessa forma que nos tornamos sal da terra e luz do mundo. E a partir do verso de número 17, eu quero chamar a sua atenção, principalmente agora, para a leitura bíblica que faremos a partir do verso 17, o texto que utilizaremos como base para a reflexão das mensagens, tanto do culto que ocorre nesse momento, agora, quanto do culto que será também realizado, transmitido a partir das 19 horas, estaremos dando sequência e utilizando então até o verso 48. Então, neste domingo nós fecharemos o capítulo 5 de Mateus. Acompanhe comigo a leitura bíblica do Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e a ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados, não mate,
Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Verso 23. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial e você seja lançado na prisão. Eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Também foi dito: quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério, e quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados: não quebre seus juramentos, cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não digam, juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digam, juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digam, juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam, juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai celestial. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor nosso Deus, querido e bondoso Pai, graças te damos porque temos acesso à tua palavra, escrituras sagradas que nos orientam, que esclarecem, ensinam, mostram o caminho a seguir. Em tempos, ó Pai, como os quais estamos vivendo, em tempos também que vivemos, ó Deus, antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia. A tua palavra, ó Pai, tem nos dado direção e ela nos dará direção também para hoje e amanhã.
Portanto, pedimos a Deus, em nome de Jesus, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes dos ensinamentos. Que não sejamos maus alunos de Jesus Cristo, maus discípulos, que ouvem do Mestre os ensinamentos, que recebem do Mestre, ó Deus, os ensinamentos para a vida, mas que ignoram, que deixam de lado, que até podem consentir com um balançar da cabeça, em alguns casos até com lágrimas nos olhos, mas que infelizmente as atitudes não acompanham os sentimentos. Pai, que nós tenhamos uma postura diferente, que nós tenhamos, ó Deus, uma postura intencional para viver, ó Deus, os ensinamentos que o Senhor mesmo tem nos dado. Pedimos a Tua graça e o Teu favor para que esse tempo de recomeços, que neste tempo de recomeçar, possamos verdadeiramente recomeçar aos pés de Jesus. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Nós iniciamos domingo passado essa série de mensagens a partir do tema macro, tempo de recomeçar aos pés de Jesus. E dentro dessa temática que se baseia no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, estamos falando sobre tempo de recomeçar aos pés de Jesus, especificamente agora, recomeçar de acordo com o padrão de Jesus. Recomeçar de acordo com o padrão de Jesus. Por isso, a frase que nos chama a atenção, e se você utilizasse da Bíblia física, eu anoto, eu marco, e eu marquei de vermelho aqui na minha Bíblia, todas as vezes que Jesus ele fala, eu, porém, lhes digo. E é muito importante nós prestarmos atenção nas frases de Jesus. Sempre, logo após a declaração dele, eu, porém, lhes digo. É muito importante nós entendermos que Jesus ele está, na verdade, apresentando algo novo e revolucionário. Se você puder acompanhar comigo o capítulo 9 de Mateus, no momento oportuno chegaremos lá também, mas eu quero destacar os versos 16 e 17, em que Jesus diz assim, ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro, o couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. A expressão mais utilizada e conhecida, odres novos e odres velhos. Os recipientes em que o vinho era depositado, era armazenado. E Jesus estava dizendo que o vinho novo, que diz respeito aos seus ensinamentos, o vinho novo, o vinho que tem uma responsabilidade de apresentar uma dimensão de compreensão e de vida totalmente nova do que aquela que o judaísmo trouxe ou que o Antigo Testamento trouxe até ali. De maneira que nós precisamos observar, queridos, atentamente algumas expressões que são chaves para entendermos o texto bíblico. E eu quero pedir a sua paciência, porque muito provavelmente você já deve ter lido e ouvido várias vezes mensagens baseadas nesses textos, ou talvez você esteja pensando aqui, pastor, no meio da pandemia, no meio de um movimento de tantas dores e sofrimentos, por que gastar tempo olhando para doutrinas, olhando para ensinamentos que poderiam ser bem colocados num outro momento? Agora é hora de mensagem de consolo, agora é hora de mensagem de conforto, agora é hora de trazer mensagens que deixem as pessoas se sentindo bem. Quero dizer, queridos, que estamos estudando a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, não por uma percepção pura e tão somente humana, por uma preferência pessoal, mas porque entendo ser direção de Deus, porque o tempo que nós vivemos é oportuno para recomeçarmos de acordo com o padrão de Jesus. E são nos momentos mais difíceis que nós tomamos as decisões mais importantes na vida.
Pode observar. As decisões mais importantes, de maior envergadura, de maior consequência para as nossas vidas, geralmente elas são tomadas em momentos decisivos da nossa trajetória, da nossa existência. De maneira, queridos, que sim, eu várias vezes pensei e até perguntei para o Senhor Deus, quem sabe seja momento da gente olhar para os textos bíblicos que falam de promessas de consolo, de conforto, e que trazem então alento ao coração das pessoas. Mas Deus tem sempre confirmado, queridos, que nós precisamos voltar os nossos olhos, voltar a nossa atenção para recomeçar de acordo com o padrão de Jesus. E quando eu olho para o Evangelho de Mateus, não foi de modo não planejado, mas Deus permitiu que este fosse o primeiro Evangelho do Novo Testamento, porque nós estamos encontrando aqui ensinamentos para a vida de uma criança, para a vida de um adolescente, de um jovem, de um adulto, de um idoso. Todas as gerações estão contempladas nas palavras de Jesus. Absolutamente todas as gerações recebem instruções nas palavras de Jesus, desde o mais jovem ao mais experiente, desde aquele que tem grandes riquezas àquele que tem poucos recursos. As palavras de Jesus, elas se aplicam a todas as pessoas, e é por isso, queridos, que eu insisto e convido você a ter paciência para nos aprofundarmos no texto bíblico. De maneira que eu preciso, então, trazer aqui alguns conceitos chaves. Dentre estes conceitos chaves, o que eu já mencionei logo no início da minha fala. Vamos lembrar que este texto está vinculado a uma centralidade nos versos 13 a 16, onde Jesus diz: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Para que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo, nós precisamos viver as bem-aventuranças e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E ele vai dizer a partir do verso 17, eu não vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, eu vim cumpri-los. O que significa isso? Significa que toda a lei e os profetas se cumpriram em Jesus. Foram na pessoa de Jesus, nele, em Cristo, o Messias, o ungido, totalmente atendidas as perspectivas, totalmente atendidas as exigências da lei. É importante entendermos isso, queridos, que todas as exigências da lei no Antigo Testamento foram supridas, saciadas na pessoa de Jesus. Portanto, existe um antes e depois. Até Jesus, tudo estava debaixo da lei. Depois de Jesus, tudo está debaixo dele, do jugo dele, que é baseado na graça, na misericórdia, a salvação que ele nos oferece. Mas que não se desconecta com a lei. Não significa que nós estamos desconectados da lei. Pelo contrário, em Jesus nós estamos tão arraigados e conectados à lei que precisamos viver os princípios da lei nas nossas vidas. Você deve lembrar que este ano nós também estivemos pregando, só para que os irmãos entendam, que nós não estamos, meus irmãos, aleatoriamente estudando o tema Tempo de Recomeçar, ou aleatoriamente pegando textos bíblicos desconexos. Existe um direcionamento de Deus em todas estas mensagens, e como vocês sabem, vários pregam aqui na igreja, e há uma conexão em todos estes processos, porque Deus está nos instruindo acerca de princípios importantíssimos, de maneira que eu quero conectar aquela mensagem que eu fiz baseada nos 10 mandamentos. Em breve, hoje, estaremos divulgando o link daquela mensagem que foi pregada, baseada nos 10 mandamentos. E agora, meus queridos, nós estamos vendo a versão, digamos assim, de Jesus para os 10 mandamentos. O que Jesus está nos ensinando? Por isso ele diz, eu porém vos digo. Veja, Jesus está nos ensinando algo novo, é diferente, vai além. Vai muito além do que foi dito no Antigo Testamento até ele. Eu, porém, lhes digo. De maneira que eu quero chamar a sua atenção agora para 3 aspectos que abordaremos nesta mensagem e os outros 3 abordaremos
na mensagem do culto das 19 horas. Perceba que nós temos nesse texto 6 conceitos, 6 ensinamentos que são posteriores à frase eu, porém, lhes digo. 6 vezes Jesus aparece dizendo eu, porém, lhes digo. Primeiro deles, eu, porém, lhes digo. Jesus ele faz menção ali no verso 21. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não matarás. Não mate. A imagem do slide vai ajudar a reforçar para que a gente possa observar ali o que foi dito para o que está sendo dito a partir de Jesus. Quando Jesus diz, eu, porém, lhes digo, ele está dizendo da seguinte maneira: aquele que irasse contra o seu irmão, aquele que insultar seu irmão, aquele que chamar o seu irmão, o próximo, de tolo, a tradução que eu li, ele faz uma abordagem um pouco mais dura, ele chama de estúpido. Isso tem a ver com a origem do conceito da palavra. Então perceba que no Antigo Testamento foi dito, não matarás. Mas Jesus está dizendo, eu, porém, lhes digo, aquele que irar-se contra o seu irmão, aquele que insultar o seu irmão, aquele que xingar o seu irmão. Percebe a diferença da abordagem de Jesus? Consegue observar a diferença do ensinamento de Cristo? Jesus ele vai na essência do que leva as pessoas a cometer o homicídio. Quando alguém comete um homicídio, veja que homicídio é diferente de assassinato. É importante nós entendermos, meus irmãos, que quando alguém assassina outra pessoa, e o conceito do Velho Testamento, do Antigo Testamento, está vinculado entre assassinar, matar e assassinar. E o assassinar é um ato deliberado, consciente, mas que não nasce por acaso. É diferente, por exemplo, de alguém que, diante de um assalto, diante de um roubo, diante de uma ameaça de morte de alguém, ele, protegendo a sua própria vida ou protegendo a vida de alguém que está com ele, acaba matando o ofensor, aquele que está provocando a violência. Isso é uma consequência da própria defesa da pessoa. Não é encarado na Bíblia como assassinato. Por quê? Porque não houve intencionalidade. O que seria diferente, por exemplo, do seguinte: vamos imaginar que, por alguma razão, alguém da sua família foi vítima da violência de um bandido, de um malfeitor, e acabou perdendo a vida. E aí, por causa daquilo, você sabe que dificilmente a nossa justiça fará de fato justiça. E aí você acaba permitindo que o seu coração seja dominado por um sentimento de vingança. E você conhece a pessoa, ou você pelo menos tem informação de quem foi a pessoa que matou o seu próximo, ou cometeu uma grande violência contra o seu próximo, contra alguém que você amava. E aí você se organiza para causar mal, para se vingar daquela pessoa. Isso é assassinato. Isso é contrário ao ensinamento de Jesus. Eu gostaria agora de ser mais específico ainda, dizendo o seguinte, queridos, que a violência contra o próximo, ela começa lá no íntimo do ser humano. Marcos capítulo 7, Jesus vai dizer que é do coração do ser humano que nascem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios e todo o mal que acaba acontecendo. Então Jesus está dizendo o seguinte: a ira não dominada, o insulto, ele vai além da ira, percebe? A ira é aquela percepção de indignação que você tem contra o seu próximo, que quando não é controlada, levará ao insulto. Você começará a pensar mal contra o seu irmão, você começará a planejar ou nutrir um sentimento de rejeição àquela pessoa.
E aí você começa a insultar aquela pessoa, e você começa a xingar aquela pessoa, e você começa a dizer que aquela pessoa é incompetente, que aquela pessoa é inadequada, e você começa a dar adjetivos para aquela pessoa. E você começa a chamá-lo de tolo, de tola, ou de estúpido, de estúpida, alguém desprovido de inteligência, alguém desprovido de qualidades que você não consegue, pelo menos, enxergar na vida dele, na vida dela. E isso vai construindo um sentimento de mágoa, de rancor, de ódio, que pode levar à morte. Eu era adolescente, estava fazendo curso de datilografia. A maioria dos que estão comigo aqui no culto nem sabe o que é isso. Mas você que me acompanha, muito provavelmente estou falando com você que também fez comigo ASDFG, o treinamento da datilografia. E no lugar onde eu estava fazendo, muitos anos atrás, havia um professor de uma determinada arte marcial. E foi bem no período em que muitas pessoas tiveram suas poupanças e recursos aprisionados pelo um pacote econômico do governo Collor. Alguns se lembrarão deste evento. E aquela pessoa teve o seu dinheiro bloqueado, e ele estava com muita raiva do presidente. E ele, numa das experiências que eu ouvi falando, porque eu chegava um pouco mais cedo para fazer o curso de datilografia, e então antes estava acontecendo o curso de artes marciais, e aí eu pegava sempre o final daquela aula, e por favor, eu sei que artes marciais não incentiva esse tipo de coisa, mas eu lembro que aquele professor especificamente, ele dizia o seguinte: eu estou planejando matar o presidente. E aí ele contou como é que era o plano dele, para como ele conseguiria chegar em Brasília e tirar a vida do presidente por causa da consequência ou do problema que ele teve econômico vinculado à atitude do presidente. Irmãos, eu quero, obviamente, aqui fazer uma aplicação nesse aspecto e nesse sentido. Nós devemos ponderar, considerar e sermos cidadãos críticos, conscientes, mas nós não podemos permitir que nem para um lado ou para outro, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, devemos nutrir um sentimento que gere ódio. O ódio começa com uma fagulha. A ira não controlada, aquele sentimento de raiva. É isso que Jesus está dizendo. Se você sentir raiva contra seu irmão, você vai insultar o seu irmão, você vai começar a xingar o seu irmão, até que chegará o ponto em que, se você tiver oportunidade, provavelmente você o matará. É bem verdade que muitos não executam aquilo que desejam, mas Jesus está dizendo: eu, porém, lhes digo que a morte ela começa não quando é executada, mas quando ela é gerada no coração. Eu, porém, lhes digo. Segundo lugar, a segunda frase, eu, porém, lhes digo, a palavra de Deus vai dizer no verso 27, não cometa adultério, ou, na outra versão que eu estou utilizando aqui também, não adulterarás. O adultério é uma ação que também está vinculada, meus queridos, da mesma forma ao conceito do não matar. A morte, a infidelidade, elas não nascem do dia para a noite. Ninguém acorda dizendo assim: puxa, hoje eu estou com vontade de adulterar, ou hoje eu vou adulterar. É um processo que vem acontecendo e que tem causas diversas. Da mesma maneira, meus queridos, temos que identificar que Jesus diz assim: todo que olhar para uma mulher com intenção impura já pecou, já cometeu adultério com essa pessoa, tanto homem quanto mulher. Então Jesus ele está dizendo, meus queridos, está apontando para dentro de nós. E eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: o assassinato, o adultério, são pecados que eles nascem no coração, eles nascem
pequenos. É como uma cunha colocada e que abre uma fenda, e essa fenda ela vai aumentando cada vez mais, e ela vai gerando um processo de separação, de divisão entre as pessoas. Os casais que culminam com o divórcio, a cunha do divórcio ela começa muito antes, numa palavra inadequada, num ato impensado, que vai se alimentando com outros sentimentos, com outras posturas, com a falta de oração, com a falta de palavra, com a falta de vivência dos princípios bíblicos. A cunha vai entrando, e ela vai justamente, meus queridos, criando essa separação, esse distanciamento entre as pessoas. Ela começa pequenininha, mas vai criando abismos entre as pessoas. Não é raro, meus irmãos, nós nos depararmos com casais que buscam ajuda naquilo que alguns poderiam dizer talvez seja tarde demais. E eu penso, meus irmãos, que quando alguém pede ajuda, nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. Poderia ter sido antes, mas se pediu ajuda, nunca é tarde demais. Então isso é muito bom. Mas eu quero que nós estejamos atentos a esse aspecto, queridos. Jesus ele está dizendo de elementos intrínsecos, ou seja, coisas que estão lá dentro de nós. Não são coisas que acontecem de uma manhã para uma tarde, de uma tarde para uma noite, ou de uma noite para um dia. É uma sucessão e uma soma de períodos, de horas, de dias, de meses, em alguns casos de anos, em que o distanciamento foi acontecendo e esse tipo de atitude acaba se tornando realidade. Também, meus queridos, é importante que se diga que a mensagem aqui ela não está para apontar dedos em A, B, C ou D. Ela, na verdade, é uma mensagem preventiva. Obviamente que ela estará dando subsídios para quem esteja ou já passou por situações semelhantes, mas ela tem como propósito principal observar, meus irmãos, que todos nós podemos nos prevenir para que a morte não aconteça, o adultério não aconteça e, consequentemente, o divórcio também não aconteça. E aí nós entramos no terceiro, eu porém lhes digo. Verso 32 da palavra. Quero destacar aqui o verso 31 e 32, diz assim: quem se divorcia da esposa deverá conceder-lhe um certificado, uma carta de divórcio. Isso é o que foi dito. Eu, porém, lhes digo, verso 32, quem se divorciar da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério, e quem se casa com uma mulher divorciada também cometem adultério. Percebam, queridos, que nós estamos trabalhando dentro de elementos bíblicos que nós temos condições de observar Jesus ele abordando temas que estão interligados. Esses temas eles estão interligados. Não matar, não cometer adultério e conceder carta de divórcio são temas vinculados ao Antigo Testamento. Jesus está dizendo, isso é o que foi dito. Não mate, não adultere, conceda carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, aquele que se ira, aquele que sente raiva, que nutre raiva contra o seu próximo, aquele que insulta, que o xinga, aquele que olha com um coração impuro, com os olhares impuros para com a mulher do seu próximo ou com o esposo do seu próximo, né? Aquele que promover o divórcio de um modo desordenado, de um modo inadequado. É importante que Jesus ele está prevendo um dispositivo em que o divórcio comparece, não como solução, mas como uma alternativa para gerar uma condição em que o mal menor possa ser estabelecido no lugar do mal maior. Vou tentar explicar de outra forma. Quando Jesus ele admite a possibilidade de divórcio, ele não está incentivando o divórcio. Ele não está dizendo, olha,
olhe para o divórcio como uma simples alternativa plausível. O que Jesus está dizendo é que quando a vida a dois de um casal que se uniu por um conjunto de fatores se torna inviável. Pastor, o que é um casal chegar numa condição de inviabilidade? É quando o outro causou tanto mal, tanta dor, tanta tristeza, tanto sofrimento, tanta amargura, tanto ódio, tamanha dor, que é insuportável continuar convivendo com essa pessoa. É inviável continuar convivendo com essa pessoa. E isso acaba se materializando num ato de infidelidade que acaba abarcando uma série de elementos anteriores. Contudo, ainda assim, Jesus não está incentivando o divórcio. Jesus está dizendo que vocês têm que agir diferente de antes. Antigamente, as pessoas podiam dar carta de divórcio por qualquer motivo. Qualquer motivo. Qualquer motivo. Não gosta mais, não quero mais. O número da roupa aumentou. Não gosto mais do tom da voz, da cor do cabelo. Dá de carta de divórcio. Antes era assim, antes era possível assim, mas Jesus está dizendo: eu, porém, vos digo que quem se divorciar a não ser por causa de, e esse a não ser por causa de, Jesus também não está dizendo que este motivo também não possa ser tratado, não possa haver cura para esta situação. Percebe, queridos, eu estou insistindo nesse ponto, porque esse ponto se transformou numa das maiores crises na atualidade. O divórcio hoje pela sociedade, ele é visto como uma coisa muito boa, como uma alternativa muito legal. É um dispositivo que a sociedade aceitou como algo bom. E não é bom. Não é bom, meus queridos, não é bom. É importante nós admitirmos, e eu me dirijo agora aqui aos jovens, aos adolescentes, às crianças. Porque, meus queridos, um dos argumentos que é utilizado para o divórcio é que o casal está brigando tanto e causando tanta tristeza dentro de casa, que é melhor para os filhos deixarem de ver aquele sofrimento e serem expostos ao divórcio. Essa é a lógica humana. A lógica divina. Nós vamos dar continuidade à mensagem da noite, vai apresentar uma outra perspectiva. A perspectiva do perdão, a perspectiva da reconciliação, a perspectiva da humildade, que são coisas que o mundo não quer, porque se humilhar, meus irmãos, não dá ibope. Ao contrário, o que dá ibope hoje é você ser dono do seu nariz. O que dá ibope hoje é justamente, seja homem ou mulher, assumir o controle da situação e o que importa é você ser feliz. Isso dá ibope. Dá ibope, meus irmãos, fazer aquilo que é contrário aos princípios da palavra de Deus. E parece ser mais fácil seguir por estes caminhos, parece ser mais plausível, um sofrimento menor, mas na verdade isso gera dores, sequelas. Tem muitas pessoas, meus irmãos, sequeladas por causa da Covid, sequeladas por causa de determinadas doenças. E eu tenho certeza, queridos, que a cisão que um divórcio causa, ela deixa sequelas e marcas profundas no coração dos filhos. Mas volto a dizer, meus queridos, não estou aqui para julgar você, meu irmão, você, minha irmã, seja quem for, que já passou por isso, que talvez esteja passando por isso. O que eu quero dizer, meus queridos, é que nós temos que trabalhar
como um tempo de recomeçar de acordo com o padrão de Jesus daqui para frente. Então vamos mudar daqui para frente. Aquele que já passou pelo processo, aquele que já foi exposto a uma situação de morte, de assassinato, que já passou por um processo de adultério, de infidelidade, que já passou por um processo de divórcio, que você trabalhe para não viver mais isso na sua vida, não passar mais por isso na sua vida. E você, jovem, que ainda vai casar, você, adolescente, que ainda vai casar, em nome de Jesus, procure construir um pensamento a favor da vida, a favor do casamento, a favor da união, jamais admitindo estes dispositivos como coisas tranquilamente aceitas. Elas podem ser um remédio amargo para um grande problema, mas como o remédio amargo não é bom de ser tomado. O divórcio seria uma espécie de um remédio muito amargo, muito ruim, para tratar de uma situação que, digamos assim, não tem mais jeito. Mas nós sabemos, meus irmãos, que a maior parte das doenças elas podem ser evitadas. E eu posso dizer categoricamente que o divórcio pode ser evitado. Ouviu? Pode ser evitado. Matar alguém pode ser evitado. Cometer adultério pode ser evitado. Passar pelo divórcio pode ser evitado. E eu digo isso, queridos, porque nós vivemos num momento difícil, momento pesado, momento de caos. Um momento em que pais de família estão perdendo emprego, mulheres estão perdendo emprego, as conjunturas econômicas são desfavoráveis para muitas pessoas. Estamos vivendo dias em que a convivência em casa tem sido um grande desafio entre esposo, esposa, pais e filhos, irmãos. De maneira, queridos, que nós precisamos voltar os nossos olhares para a palavra de Deus, para o Sermão da Montanha. E é por isso que nós estamos aqui investindo tempo estudando as palavras que Jesus nos ensinou. Eu, porém, lhes digo. E eu encerro concluindo esta mensagem, essa primeira parte da mensagem, olhando para o que Jesus, na verdade, está se posicionando. Quando Jesus se posiciona diante da morte, ele está dizendo que ele é a favor da vida. Quando Jesus se posiciona contra o adultério, ele está dizendo que ele é a favor da pureza, da santidade, da lealdade, da fidelidade. Quando Jesus ele se posiciona contra a concessão da carta de divórcio, ele está dizendo que ele é a favor da família, ele é a favor do perdão, ele é a favor do bem-estar, ele é a favor da reconciliação. Percebe? A nossa tendência é olharmos para o lado negativo. Vamos olhar para o lado positivo. Jesus é a favor da vida. Jesus é a favor da santidade, da lealdade, da fidelidade. Jesus é a favor da família. E você é a favor do quê? Você é a favor do quê? Amados, é tempo de nos posicionarmos. É tempo de nos apresentarmos diante do Senhor e humildemente avaliarmos as nossas vidas e a nossa caminhada, a nossa existência para a necessidade de recomeçarmos de acordo com o padrão de Jesus. Nós vamos cantar nesse momento. Eu quero convidar você para refletir nessa canção, tendo em vista, queridos, que a mensagem que será cantada, ela provoca uma reflexão que se encaixa com o que nós refletimos nesse momento. Tem tudo a ver com Ele e não comigo. Por conseguinte, quando eu olho para Jesus, e preste atenção nessas últimas palavras que eu quero deixar para você nesse momento. Quando eu digo, queridos, que nós temos que olhar para Jesus e não para nós, é que quando a gente olha para Jesus, a gente
será a favor da vida. Nós seremos a favor da santidade, da pureza, da fidelidade. Quando a gente olha para Jesus, a gente será a favor da família. Veja, não é questão ideológica de A, B ou C, é o que Jesus ensina. Jesus é a favor da vida e Ele é contra a morte. Ele é a favor da fidelidade e contra a deslealdade, a infidelidade. Jesus é a favor da família e contra a desagregação, a destruição dos relacionamentos. Só que a nossa sociedade diz, você tem que ser a favor de você mesmo. O que te faz bem, o que te deixa bem, o que te deixa feliz. Então faça, usufrua, desfrute, coma, cheire, experimente. Porque se te faz bem, não importa. Isso é mentira, é mentira, é mentira. Porque ninguém peca, meus queridos, porque simplesmente deu vontade de pecar. Não, eu vou me colocar contra Deus, eu quero fazer o mal, eu quero desgraçar a vida das pessoas. Não. Existem alguns sociopatas, psicopatas que pensam assim. Mas pessoas normais não acordam querendo fazer o mal contra alguém. É porque eu quero causar o mal contra o ser humano. Ninguém normal, ainda que normal seja foco de outras análises, o que é ser normal. Porque o que é ser normal depende do tempo que a gente vive. Mas o que é ser alguém de acordo com os padrões de Jesus. Então, é por isso que quando a música diz, é tudo sobre Ele, é sobre Jesus. Não é sobre o que eu quero ou o que você quer. Não é o que eu desejo ou o que você deseja. Não é sobre o que eu acho. E meus irmãos, em nome de Jesus, vamos parar com esse negócio de eu acho isso, eu acho aquilo. Cristão não tem que achar nada. Cristão diz, eu creio nisso, eu creio naquilo. Cristão não diz eu acho. Cristão diz eu creio, eu penso. Eu penso a partir das Escrituras que eu preciso ser a favor da vida. Eu penso e eu creio que a família vem em primeiro lugar. Eu creio, eu penso que o aborto, a eutanásia, a morte, a pena de morte, são contrários aos valores da vida e Jesus defende a vida e não a morte. Então, não é uma questão de se posicionar a favor desta ou daquela ideologia, mas se posicionar diante do que diz as Escrituras. O que diz as Escrituras, é isso que nós estamos conversando, irmãos. Eu não estou aqui com um manual de sociologia, eu não estou aqui com um manual de filosofia, eu não estou aqui, meus irmãos, ainda que sirva como um manual de teologia, é muito mais do que isso. É palavra de Deus. É palavra de Deus. E a palavra de Deus é que vai dizer para nós o que nós temos que fazer, meus queridos, para nos posicionarmos a favor da vida, a favor da santidade, a favor da família. Porque não se trata do que eu acho, do que eu quero, do que eu desejo, mas do que Jesus quer, do que Ele deseja e qual é a vontade dEle. E por isso Ele nos ensina: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Isso, meus irmãos, é reino de Deus. Não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Então eu quero convidar você a cantar nesse momento essa canção e entender que não se trata do que você quer, não se trata do que você acha, se trata daquilo que Jesus deseja, daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção,
Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo bem. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo bem. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Percebe quando eu disse que não é questão do que eu quero, do que eu acho, do que eu desejo? Tem tudo a ver com Ele, Jesus. Tem tudo a ver com Jesus. E quando eu entendo, meus irmãos, que tem a ver com Ele, eu sei para onde eu devo ir. Eu sei para onde eu devo ir. Muitas vezes, diante de crises pessoais, eu pensei em alternativas de que caminho seguir. Diversos momentos na caminhada de qualquer pessoa, como qualquer pessoa. Mas, queridos, quando a gente olha para a palavra, a gente sabe para onde a gente deve ir. Nós sabemos para onde devemos ir. Não é algo que
esteja oculto, não é algo que nós não saibamos. Nós sabemos para onde nós devemos ir. Eu quero, nesse momento, em nome de Jesus, falar contigo, meu querido. Porque talvez você esteja com um sentimento dizendo assim: eu não sei o que fazer. Mas na verdade, no fundo a gente sabe. Só que talvez a complexidade, a dificuldade, o problema talvez seja tão grande, tão intenso, que a sensação te leva a dizer: eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Então, se porventura prevalece esse sentimento, eu quero te apontar o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Jesus não é apenas o caminho para a salvação das nossas almas, mas Ele é o caminho para a salvação dos nossos casamentos, dos nossos relacionamentos interpessoais, da nossa carreira profissional. Jesus é o caminho que nos levará a construirmos e trilharmos decisões, escolhas assertivas. Não significam necessariamente que serão decisões fáceis, mas serão as decisões corretas. E quando nós caminhamos pelo caminho correto, nós veremos logo após os primeiros passos, irmãos, isso é fantástico. O que eu vou dizer aqui é fantástico. Naquele momento que a gente está parado e de repente querendo ir para a esquerda, para a direita ou voltar para trás, em vez de seguir o caminho correto na direção certa, que é a vontade de Deus, pode parecer que será um caminho muito pedregoso, difícil, mas quando a gente começa a andar no caminho do Senhor, a gente começa a fazer a vontade de Deus, a gente começa a viver os princípios que aprendemos na sua palavra, nós começamos a perceber: puxa, realmente o negócio é por aqui mesmo. Olha que fantástico foi seguir nessa direção. Eu nunca me arrependi de fazer a coisa certa, de andar no caminho de Deus. Já me arrependi e me arrependo de não ter feito a vontade de Deus muitas vezes. Porque sempre que eu não fiz a vontade de Deus, o preço saiu mais caro no final. Quando eu fiz a vontade de Deus, naquele momento pareceu ser um preço meio caro, à luz do que eu resolvi rejeitar naquele instante. Mas assim que a gente começa a caminhar, a gente percebe que é maravilhoso andar na luz. É muito melhor andar na luz do que andar nas trevas. É muito melhor andar à luz do dia do que de noite. Ainda que alguns digam que preferem a noite do que o dia, não estou falando disso, eu estou me referindo à precisão que você tem à luz do dia. A luz do dia te dá noção clara de onde você pode ir, o que você pode fazer. É maravilhoso andar à luz do dia, porque as trevas obscurecem e a gente vai tateando, achando que, quem sabe, vai dar certo por aqui ou por ali. Não, mas quando a gente segue a Jesus, a gente anda na luz. Quero que você ande nessa direção. Ore comigo nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, temos, ó Deus, muitas alternativas. Sim, existem muitas alternativas, mas existe apenas um caminho que nos leva ao Pai, é Jesus. Existe somente um caminho que nos dá vitória, Pai, diante das dificuldades. Quantas e quantas vezes em nossos relacionamentos, tivemos, ó Deus, a vontade de vingar-se, a vontade de matar até mesmo, a vontade de, com a raiva, é realmente ver o mal acontecendo na vida da pessoa, do próximo. A vontade, muitas vezes, de ser infiel, de, até por uma atitude de vingança, caminhar pelo caminho, pelo trilho da infidelidade. Muitas vezes, casais, homens e mulheres, pensam que a melhor alternativa é o divórcio. Entendo, ó Pai, que existem situações em que a coisa é tão grave, ela é tão séria e principalmente, ó Deus, quando não há esta percepção de que existem outras alternativas, as coisas se direcionam para isso. Mas agora, Pai, eu me posiciono, não como alguém que
está isento de passar por qualquer uma dessas coisas. Não me coloco, ó Deus, como alguém blindado. Blindado que não vai sentir raiva de ninguém, que não vai pensar mal de ninguém. Não me coloco, ó Deus, como alguém blindado que nunca venha a cometer um adultério ou ser envolvido num processo como esse. Não me coloco, ó Deus, como alguém blindado com relação à questão do divórcio. Mas justamente, ó Deus, porque eu não quero que o divórcio aconteça comigo, porque eu não quero que o adultério aconteça comigo, porque eu não quero, ó Deus, acumular e nutrir raiva com ninguém, é que eu peço ao Senhor, tem misericórdia, ó Deus, porque a minha humanidade, ó Deus, ela é muito propensa ao pecado. A nossa humanidade, ó Deus, ela vai nos levar para o mal. Temos que ter clareza de que a carne é fraca. E se permitirmos, ó Deus, que a carne domine, estas coisas se tornarão realidade nas nossas vidas. Não me coloco, ó Deus, também como alguém que, pelo fato de não ter vivido estas experiências, seja melhor do que aqueles que passaram por estas experiências. Pelo contrário, Deus, eu me solidarizo. Eu sinto, ó Pai, a dor daquele que foi traído, aquele que traiu. Eu sinto, ó Pai, a dor daquele que foi vítima de um processo, crianças, filhos que foram levados por processos de divórcios. Ó Deus, eu sinto, ó Deus, tanto por aqueles casais que se separaram, Senhor. Eu sinto tanto, ó Deus, pelas famílias que foram destruídas. E eu clamo a Ti, ó Deus, tem misericórdia, Pai, para que isso não aconteça mais, ó Deus. Para que a partir de agora as coisas mudem. Ó Deus querido, eu clamo por Tua misericórdia, por Tua graça e Teu favor, para que nós possamos, ó Deus, olhar para a Tua palavra, Deus, olhar para os ensinamentos de Jesus e vermos que é possível, ó Pai, não caminhar, não seguir e não trilhar, ó Deus, um caminho de morte, não trilhar, ó Deus, por um caminho de infidelidade, de impureza, não trilhar, ó Deus, por um caminho de separação, de dor, mas é possível, ó Deus, caminhar a favor da vida, caminhar, ó Deus, a favor das reconciliações, do perdão, da graça. É isso, ó Pai, porque é o Senhor. Quando entendemos isto, ó Deus, quando entendemos que é por causa do Senhor, do que o Senhor fez, do que o Senhor faz por nós, nós podemos acessar aquilo que tantos não acessaram. Peço a Deus a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor, por mim, por minha família, pelo meu casamento, e me coloco, a Deus, aqui representando todos os casamentos e famílias, daqueles que me ouvem, ó Pai, daqueles que se unem comigo nessa transmissão, que ouvem, ó Deus, esta mensagem, que acompanham esta reflexão bíblica. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor Tua graça e Teu favor, abençoando, ó Pai, abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus, e para a honra e glória dEle. Amém, amém, graças a Deus.